A reforma da fiscalidade verde inseriu-se num movimento de reforma fiscal global que advoga a necessidade da integralidade do sistema fiscal se encontrar adaptado às circunstâncias ambientais. Sendo os tributos um instrumento de política económica e sendo a questão ambiental essencialmente uma questão económica, é fundamental que a política fiscal se constitua como um instrumento de regulação económica do mercado, tendo em vista a resolução das suas falhas genéticas, como é o caso da poluição, externalidades negativas, ou da sobreexploração dos recursos, a situação de tragédia dos comuns. Assim, mais do que utilizar o ambiente como um mero alibi para a captura de receita adicional, é importante que o Estado utilize os instrumentos fiscais para a correção destas falhas genéticas, criando situações mais eficientes em termos económicos. Enquanto que um imposto sobre a capacidade contributiva, como são o IRS, o IRC, o IVA, causam uma ineficiência no momento da sua aplicação, que deve ser compensada com o resultado da sua receita na satisfação de uma necessidade pública, um imposto ambiental, sujeito ao princípio de equivalência ou do benefício, é eficiente logo no primeiro momento da sua aplicação. Este juízo de alinhamento foi procurado em todas as medidas fiscais propostas pela reforma da fiscalidade verde, culminando com uma análise económica profunda que fomentou, por exemplo, o adicionamento ao OSV, baseado na interiorização do custo efetivo das emissões de CO2, mensurado nos termos do comércio europeu das licenças de emissão. A fiscalidade verde é corretiva do mercado. Num modelo puro, estes tributos são autofágicos ou suicidas. Existem para não ser cobrados, ou seja, para alterar os comportamentos que estão na base das más condutas ambientais. No limite, se fossem totalmente eficientes, não existiria arrecadação da receita. Porém, esse modelo mais extremo é ponderado necessariamente pelo imperativo da agregação de receita. E nesse momento, a denominação ambiental aparece como uma boa legitimação para o lançamento desse tributo. Isso não é mau, desde que os incentivos ou os desincentivos que se pretendam sinalizar funcionam bem numa ótica de economia comportamental. O que não poderá existir é um único intuito de angariação de receita, já que isso irá queimar a sua finalidade ambiental, tornando o tributo ilegítimo. Por exemplo, a contribuição extraordinária sobre o setor energético não tem qualquer finalidade ambiental, o que torna a sua legitimidade muito duvidosa. Porém, um salto evolutivo só é possível com o conhecimento do nosso território. Portugal poderá ter os melhores instrumentos legislativos fiscais ambientais do mundo. Porém, estes nada servirão se não conhecermos o território. Sem um cadastro territorial, onde as limitações da propriedade fundiária estejam bem definidas, nunca teremos um sistema de apropriação eficiente, impedindo o desenvolvimento efetivo de políticas ambientais eficazes. A existência de um cadastro territorial é essencial, pois é sobre esse território nacional que as políticas fiscais corretivas devem ser desenvolvidas. Assim, devemos aguardar num futuro próximo a reforma do IMI rústico, que proceda, por exemplo, ao incentivo da utilização eficiente do solo e não permeie a abstinência, como acontece nos nossos dias. A tributação eficiente da utilização de infraestrutura rodoviária, que é a única forma de equilibrar, por exemplo, o mercado rodoviário e o mercado ferroviário e de superar, por exemplo, a falha de receita que vai existir com a transição para a eletrificação dos nossos veículos automóveis. Ou a promoção da economia circular e dos serviços ambientais, desagravando a intensidade do trabalho necessário ao reaproveitamento. Mas mais importante que tudo isso, dada a sua relevância estrutural, será a concretização do cadastro territorial. Não podemos construir edifícios de última geração, como são estes tributos, sem conhecermos o solo onde se instalam os alicerces e as suas respectivas fronteiras.